para que a gente possa continuar lutando por valorização dos professores e das professoras, por valorização da ciência, por condições de trabalho dentro das nossas instituições de ensino, mas também por valorização destas e principalmente, tá, pelo cuidado dos nossos filiados, das nossas filiadas. Olá! 2024 foi um ano desafiador. Depois de uma série de rodadas de negociação com o governo federal, o PROIFES Federação, junto à Durga Sindical e demais sindicatos, garantiu um acordo salarial com avanços significativos na reestruturação de carreira dos docentes das universidades públicas e institutos federais. Também vivemos a maior tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul e contou com a solidariedade da Durga Sindical e das instituições federais de ensino superior. E para fazer uma avaliação deste final de ano, nosso convidado é o presidente da Durga Sindical, o professor Jairo Bolter. Olá, professor. Olá, tudo bem, Simone? Bom estar aqui com vocês nesse período agora, encerrando a nossa última semana de 2024, entrando numa semana de comemorações natalinas e também de descanso, né, até o final do ano, onde a gente vai ter um recesso aí para poder respirar um pouquinho, depois de um ano extremamente corrido, um ano difícil, um ano de conquistas, que nem você falou, mas também um ano muito difícil, né, para todos nós, gaúchos e gaúchas, porto-alegrenses, né, ou seja, pessoas que foram assoladas por um fato triste, né, que é uma movimentação que tem acontecido com muita frequência aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é os movimentos do meio ambiente, os movimentos da natureza, que tanto tem nos preocupado, né? Ou seja, a emergência climática está aí e a gente precisa, né, saber aprender a conviver com tantas dificuldades e certamente tentar movimentar o máximo possível para que isso diminua. Enfim, foi um ano difícil, mas que também nós tivemos muitas coisas boas acontecendo para o magistério federal em nível local e nacional também. E vamos falar muito a respeito desta solidariedade aqui do povo gaúcho, das instituições de ensino aqui, as universidades públicas e institutos federais, e vamos falar principalmente dessas expectativas agora do final do ano sobre o acordo salarial. As pessoas ainda têm muitas dúvidas e tem a expectativa ainda que seja aprovada, né, a lei orçamentária para implementar esse acordo. Então, professor, como está, se por acaso a Câmara dos Deputados não aprovar, né, esta lei e essa implementação do acordo, como vai ficar? Bom, nós estamos acompanhando ao longo dos últimos dias, né, estamos em diálogo permanente, tanto com o governo federal quanto também com parlamentares, e estamos com informações de que a medida provisória que será criada, que será mandada para o Congresso Nacional, ela já está pronta, ela só não avançou ainda porque nós precisamos aprovar no Congresso Nacional a LDO e a LOA, né? Isso é extremamente importante que se aprove. O governo tem garantido para nós que o acordo está mantido e que ele vai avançar agora ainda neste ano e que a partir de janeiro a gente vai ter já a reposição salarial e também todos os ajustes que vão ser feitos na carreira, o que foi acordado e assinado no nosso acordo lá em maio. Então nós temos essas informações, estamos acompanhando e estamos na expectativa de que isso aconteça. Em não acontecendo, né, a gente vai trabalhar para dialogar sobre o que nós precisamos fazer. Inclusive, já tem uma reunião agendada aqui para este espaço, né, na Durgs, do Conselho de Representantes, para o dia 6 de janeiro, onde nós pretendemos fazer esta primeira reunião do ano 2025 do Conselho de Representantes, dialogando sobre os desafios de 2025. Né? Então, nós temos essa reunião agendada, nós lembramos que a URGS estará em aula, em período letivo ainda, né, no mês de janeiro, e nós marcamos essa reunião, o Conselho de Representantes na semana retrasada marcou essa reunião, fez uma e marcou a outra, e nós esperamos que essa reunião do dia 6 de janeiro seja mais leve,
ou seja, que a gente esteja realmente comemorando a aprovação do reajuste, não só a aprovação, né, mas a efetivação do acordo salarial que nós assinamos lá em maio. E, professor, essa trajetória, como foi esse panorama até a chegada realmente desse acordo, de estabelecer o acordo? Ocorreram alguns impasses, gostaria até que o senhor falasse para nós em relação a isso, porque foi mesmo, como eu falei no começo, desafiador. Realmente, Simone, o 2024 foi um ano que não foge, não destoa muito dos anos anteriores, das negociações, no que tange não somente as questões mais internas nossas, do Magistério Federal, e também externas, né? Ou seja, às vezes a gente consegue traçar e caminhar de forma mais tranquila com o governo do que junto à própria organização da categoria, né? Infelizmente, nós do Proifes Federação, nós da Durgs Sindical, que somos filiados ao Proifes Federação, temos que viver cotidianamente com percalços de uma entidade sindical de nível nacional que até agora não aceitou ainda a existência do Proifes, né? São duas entidades, né? Tanto o Andes quanto o Sinasef não aceitaram a existência ainda do Proifes e eles toda hora tentam nos tirar da jogada, ou seja, nos tirar da mesa de negociação. Isso é muito difícil, porque nós vivemos, né, uma movimentação muito importante em 2024 no que tange à busca por valorização da categoria, na busca por coisas boas para a categoria, tanto o reajuste salarial como a reestruturação da carreira que foi feito, algo extremamente importante, nos cansa, nos leva ao momento de cansaço, de estresse, ou seja, de angústias, né? Mas nós também precisamos conviver com esses ataques antissindicais das entidades sindicais. Então nós começamos o ano com uma movimentação em negociação salarial e duas entidades destoam de todo o processo e vão para a greve, ou seja, partem para a greve. E isso dificulta, inclusive, porque nós estávamos no meio de uma negociação. A greve avança, bate em várias instituições. Aqui na Durgs, na URGS, na UXPA, no IFRS, IFSU, não avançou essa greve. Nós conversamos aqui nesse auditório, chamamos duas assembleias durante o ano. Nós não avançamos para uma greve porque acreditávamos e continuamos acreditando que a negociação é o melhor caminho diante do contexto que a gente está vivendo no país. Então nós fomos para essas negociações, nós estávamos em meio à negociação, alguns deflagrando greve, outros não. Nós não deflagramos aqui na Durgs Sindical e nós conseguimos, via Proifes Federação, assinar um acordo salarial no final do mês de março, que nós acreditamos que poderia ser melhor, mas foi o possível diante do contexto que nós estávamos vivendo. Assinamos o acordo, que foi, né, referendado pelas outras entidades. 20, 30 dias após nós termos assinado, eles foram lá assinar também o mesmo acordo, não mudou nada. Então, ficaram depois de que nós assinamos o acordo, mais 20, 30 dias em greve, e a adesão pelo acordo que nós tínhamos assinado um mês antes foi feita por eles e as greves foram concluídas. Fato, nós precisamos também nos movimentar internamente, porque essas entidades nos tentaram tirar das mesas de negociação, entraram com ação judicial. O Proifes Federação ganhou 27, 28 ações judiciais em todo o país que foram impetradas contra o Proifes, para tirar o Proifes de cena. Nós continuamos nas negociações. Este ano o Proifes Federação conquistou o registro sindical, algo extremamente importante para o docente, para a categoria, para o Magistério Federal, que é a consolidação de uma federação que foi criada com um princípio republicano de diálogo, de luta, de diálogo, mas também de acordos, né? Nós viemos nos moldando ao longo dos últimos 20 anos, conquistamos muitas coisas para o Magistério Federal. Agora, recentemente, nós nos reunimos em Goiânia, comemorando os 20 anos de existência do Proifes, e graças à movimentação dos colegas que criaram essa importante ferramenta de luta que é o Proifes, nós chegamos a mais um acordo que nós, em 2024. Agora, em janeiro, esperamos que ocorra essa reestruturação da carreira, que é um dos principais pontos dessa negociação agora, ou seja, os professores que vão entrar na carreira vão ter uma valorização muito significativa. Você chegou a 36%, 40% de reajuste para esses professores, cerca de 40% de reajuste no período do governo. Esses professores vão entrar
com uma valorização maior, e também aqueles que já estão em estágio probatório serão realocados no nível anterior ao nível de associado, né? No caso do magistério, e nível D no caso do EBTT. Então nós fizemos essa movimentação de reestruturação da carreira, e também para aqueles professores que já estão há mais tempo, nós conquistamos, além dos 9% já conquistado no período anterior, no ano de 2023, nós conquistamos 9% agora para 2025, a partir de janeiro, e 13,5% em 2026, que nós acreditamos ser um reajuste razoável diante do contexto. Não chegamos ainda a recuperar as perdas que nós tivemos ao longo dos últimos anos, dos últimos governos, que sequer nos recebiam, né? Ao contrário, nos atacavam. As instituições de ensino foram extremamente atacadas nos anos anteriores, nos governos anteriores. Nós voltamos às mesas de negociação agora, estamos nas mesas de negociação. Então, tem várias mesas acontecendo, setoriais, junto ao MEC ainda. E nós pretendemos fazer em 2025 uma movimentação ainda mais significativa no que tange aos pontos, principalmente que não incidem em salário, que possam vir a beneficiar a carreira. Tivemos em 2024, por exemplo, uma das grandes conquistas nossas, uma luta histórica do EBTT, que foi o fim do ponto, né, para os professores do magistério do EBTT, do Ensino Básico Técnico Tecnológico, que atinge diretamente os nossos institutos federais. Foi uma importante conquista, né, que nós, felizmente, conseguimos agora fazer esse processo de implementação. Que foi também o fim da obrigatoriedade do controle de frequência. Exatamente. Para a carreira EBTT. Então, isso para o EBTT foi um dos principais pontos. Esse ponto já estava dado, já estava negociado em 2015. É importante que se diga, já estava lá no acordo. Ele não tinha sido implementado porque teve o golpe em 2016. Então, nós voltamos no início de 2023 às mesas com esse ponto colocado. Então, avançou isso em 2024. Nós, felizmente, consolidamos essa luta histórica do EBTT. Então, nós trabalhamos muito para que isso acontecesse. Mas também tivemos percalços, né? Tivemos que lutar, entre aspas, com pessoas que deviam estar do lado de entidades como o PROIFES, não atacando as entidades como o PROIFES. O PROIFES fez muito bem para o Magistério Federal, ou seja, renovou o espírito dos professores e das professoras, inclusive daqueles que não estavam se aproximando mais das nossas entidades sindicais por desacreditar do modelo do sindicalismo tradicional. Então o PROIFES vem com essa nova forma de atuação, ou seja, de luta, de resistência, mas também de acordos e negociações. E também dá para destacar que foi feita uma agenda intensa de diálogo nas unidades com os professores e professoras sobre as reivindicações e também as questões mais pontuais deste acordo. Perfeito, Simone, disse que é extremamente importante destacar, até porque quando a gente conversava com colegas de outras entidades sindicais, né, do campo do PROIFES, nos perguntavam, e aí na Durgs, como está? Parece que está tão tranquilo. É que nós descemos para algumas unidades, que fomos inclusive convidados para várias unidades nos fazer presente, e fomos muito sinceros na conversa. A sinceridade que nós tratamos o assunto, a clareza como nós apresentamos as propostas, nos fizeram com que nós tivéssemos 2 assembleias aqui nesse espaço, no auditório da Durgs, e as 2 assembleias foram significativas, foram importantes momentos de diálogo, mas com a clareza e com a transparência que nós dialogamos com os colegas, nos ajudou muito. Nós percebemos que em muitos espaços existiu muita informação falsa, muita fake news circulando. Nos chamou a atenção isso, que, por exemplo, tinha grupos políticos que queriam conquistar R$42 mil para o professor titular. Hoje o professor titular é em torno de 20, 23, de 4, 26, nós vamos chegar ao final de 2026, né? Vamos chegar em torno de 26 mil reais. Eles estavam prometendo R$42 mil. Ou seja, eles estavam prometendo 100% de reajuste para os professores. Essa promessa vazia que foi feita por umas entidades sindicais levou muita gente a acreditar que isso era possível, e sim, a rua. Ou seja, a greve. Eles convenceram as pessoas que pela greve eles conquistariam isso. É muito fácil
tu conquistar a pessoa para vir para uma greve se tu tá usando dessas informações. Que para nós é uma falácia. Nós sempre deixamos muito bem claro isso. Inclusive, por exemplo, tinha grupos políticos que chegaram, inclusive, nas negociações, primeiros dias da negociação, com uma proposta de reajuste, Simone, da carreira lá de 2012. Desconsiderando todo o avanço que nós tivemos de 2012 para cá, inclusive propondo tal de carreirão. Algo que já está dado, já passou, já não existe mais esse debate no Magistério Federal. A nossa carreira, ela é muito sólida, ela é muito boa no que tange a sua organização. É uma carreira que coloca em evidência um professor valorizado, né? E principalmente é uma carreira que dá uma história para o professor. E ele se sente bem passar por adjunto, associado e chegar a titular, né? E a galera queria fazer um carreirão, né? 1, 2, 3, 4, era o carreirão literalmente, era professor 1, 2, 3, 4, 5 até o final. Isso destoava e destoou completamente as discussões, tanto que não avançou. Enfim, teve muitas desinformações, teve muita falácia nesse processo e nós, felizmente... Tornou a carreira mais atrativa para os novos professores. Perfeito, que era um dos desafios que nós tínhamos. Como nós tornar a carreira mais atrativa para que novos professores adentrem ao Magistério Federal, né, adentrem ao Magistério Superior e também ao EBTT, e não nos deixem, né? Estávamos perdendo muito cérebro no Brasil, inclusive por falta de atratividade de profissionais qualificados que acabam deixando o país por falta de espaço de trabalho com propostas salariais condizentes. Hoje o Magistério Federal certamente vai ter um novo gás, né? Porque nós vamos atrair colegas com uma melhora muito significativa no salário de entrada desses colegas. Presidente Jairo, e a respeito das enchentes no Rio Grande do Sul, essa tragédia que, nossa, a gente não tem, até se emociona em falar de como foi difícil, complicado, como atrapalhou a vida das pessoas, destruiu muitas vidas e também teve a solidariedade das pessoas, inclusive de entidades como a Durga Sindical e das instituições federais de ensino superior. Como foi essa situação toda? Bom, primeiro falar 2024 da tragédia, né, Simone, não é fácil, porque nos assolou, atingiu a todos nós, né, de alguma forma ou de outra, todos nós fomos atingidos. Nós já vimos, né, de um sinal da natureza, a emergência climática dando o seu aviso, dando o seu alerta, nos alertando para as coisas que estão acontecendo. Nós precisamos, como entidade sindical, mas também como entidades, como instituições de ensino, se ater mais a este problema, que é a emergência climática. Eu acho que a gente precisa avançar nos horizontes de debate, de discussão e principalmente de encaminhamento, de ação concreta. Porque senão nós continuaremos vendo tragédias como essa se abaterem sobre nós. Bom, a Durga Sindical acompanhou e todos nós acompanhamos, né? Foi um momento muito difícil para todos nós, mas também foi um momento muito importante de solidariedade, onde as pessoas se ajudaram. Eu me recordo que aqui no sindicato, por exemplo, nós tivemos pessoas tomando banho, pessoas sendo acolhidas, né? Talvez não como em outros lugares, mas também foi um espaço de acolhimento. Mas nós tivemos, por exemplo, aqui no lado, na EZFID, que a universidade abre suas portas, né? Ali foi instituído um centro de acolhimento, né? De pessoas. Nós ficamos com aquele espaço ali até o retorno das nossas aulas, inclusive, né? Era um abrigo, né, de pessoas que foram atingidas pelas enchentes, aquele abrigo sendo cuidado por muitos de nós, professores, professoras, servidores públicos, federais, estaduais, municipais, todos envolvidos nessas movimentações de solidariedade. Nós tivemos lá em Canoas, no IFRS, no campus de Canoas, também um abrigo de acolhimento de pessoas, né, que foram bem acolhidas, né, infelizmente tiveram que ser acolhidas por uma situação muito trágica, mas tiveram aquele acolhimento por um determinado período. O IF Sapucaia também se envolveu muito nessa movimentação. A UCSPA mesmo, várias ações no que tange a saúde, no que tange a atendimento psicológico e também, né, vários movimentos acontecendo dentro das nossas
comunidades universitárias. Isso também respingou, né, fortemente nas nossas entidades sindicais. Então, nós estávamos em meio às negociações, como nós estávamos falando há pouco, e nós, de uma hora para outra, tivemos que parar, inclusive de fazer movimentos em torno das negociações salariais e cuidar das pessoas que estavam sendo atingidas. Ou seja, as enchentes em Porto Alegre pegou bem no meio da nossa movimentação, inclusive de negociação salarial, e nós conseguimos frear alguns processos que nós estávamos fazendo. Repassamos, inclusive, para o PROIFES a movimentação, a articulação, avisamos eles que nós teríamos, quanto a dor sindical, dificuldade. De uma hora para outra ficamos sem aeroporto, não podíamos viajar, tivemos que circular, por exemplo, por Florianópolis em algumas movimentações para chegar até as negociações, mas no geral nós nos focamos aonde nós deveríamos ter nos focado no momento, que foi a solidariedade e a movimentação. A dor sindical, assim como teve em 2023 em alguns momentos, onde nós perdemos a Agnes, que nossa colega lá do IFRS de Osório, no ciclone que atingiu a região do litoral norte de 2023, né, mais especificamente Maquiné, nós tivemos lá presente. A Agnes deu origem ao movimento de solidariedade nesse sindicato, inclusive nomeando a nossa primeira campanha de solidariedade que nós fizemos em 2023. Então, a Durgs adentra 2024 já com uma conta de solidariedade. Nós impulsionamos ela, nós colocamos as nossas movimentações para buscar mais recursos para fazer com que esses recursos necessários para o recomeço das pessoas, da vida das pessoas, estivesse presente. Então nós fomos no primeiro momento desde alimento, né, buscando, ajudando abrigos, né. A Durgs já vem fazendo essa movimentação em torno das cestas básicas desde o início da pandemia. Agora, esse ano, nós intensificamos em 2024, voltamos a um movimento mais intenso das cestas básicas, entregamos na região metropolitana, entregamos também recursos que nós recebemos na conta de solidariedade, e também colocamos muita grana da Durgs nessas movimentações, né? Então nós nos envolvemos para além do cotidiano tradicional do sindicato, e também nos aproximamos muito de muitas entidades, CEPERGS, CUT, Simpro, né, outras entidades sindicais que também estavam envolvidas nessas movimentações. Fomos para as cozinhas solidárias, fomos fazer alimentação, muitos colegas nossos foram fazer limpeza de casa, nós financiamos vários projetos de produção de kits de higiene, aqueles rodos, né? Lá no campus do Litoral Norte mesmo, o pessoal das engenharias lá do campus se envolveram. Aqui o pessoal da arquitetura da URGS também se envolveu, produzindo aqueles kits aqueles rodos para limpeza, né? Que está no centro da nossa campanha, inclusive de filiação, ou seja, um mapa do Rio Grande do Sul, o professor no centro daquele mapa, fazendo solidariedade e ajudando na reconstrução do Estado. Então nós da Duro Sindical também nos envolvemos nesse sentido. Foi um movimento muito importante. Nós tivemos diretores envolvidos diretamente com movimentações, tanto na defesa civil, quanto também nas cozinhas comunitárias, quanto também com os escoteiros, né? Então nós fizemos uma movimentação que não foi só em Porto Alegre, nós participamos também nos vales, né, de movimentações. Isso foi extremamente importante no que tange ao planejamento de uma entidade sindical, né? Nós reforçamos ainda mais que, além de luta, né, o sindicato tem que estar muito próximo das comunidades aonde ele está inserido. Então nós temos buscado ao longo dos últimos anos, Simone, instituir uma atuação sindical da Durgs lá nas negociações, lá na luta, mas também um sindicato muito presente na vida dos professores e das professoras. Nós estamos trabalhando para isso, nós viemos nos alinhando ao longo dos últimos anos, e em momentos que nem este, por exemplo, nós também estivemos presentes, e nós precisamos estar presentes. Nesse intuito também nós criamos, não sei se você recorda, Simone, um fundo de R$1 milhão de um recurso. Nós criamos um fundo solidário de R$1 milhão, disponibilizamos para os colegas captarem este recurso, empréstimos de cerca de R$10 mil que nós fizemos para cada atingido pelas enchentes, para garantir um pequeno recomeço, que é uma pequena reestruturação de móveis dentro de um ambiente, né, para a pessoa recomeçar, né, seja um computador, seja um celular. Nós tivemos pessoas nos solicitando isso, para continuarem trabalhando, né? Então nós estivemos juntos, nós conseguimos fazer esse movimento, e felizmente nós só conseguimos fazer isso
Porque a Durgs é o que é. A Durgs é um sindicato que foi muito bem gestado ao longo dos últimos anos. A Durgs é um sindicato que tem condições físicas e estruturais para fazer essa movimentação. E nós avançamos para isso. Ou seja, nós colocamos em prática aquela Durgs que nós defendemos, que é uma Durgs de luta, mas é uma Durgs muito preocupada com as condições dos seus filiados e principalmente com as condições e com a vida deles onde eles estão vivendo. Então, nós fizemos esse movimento de solidariedade e acreditamos que a gente fez muito bem. Mas, principalmente, essas enchentes para nós trouxe um grande recado, né? Que é o quê? O papel das universidades, dos institutos federais, o papel do professor e da professora nesses processos de reconstrução. Isso foi muito importante, né? Nós temos projetos de ensino, pesquisa e extensão e, novamente, eu volto a dizer, as universidades e os institutos federais têm um papel central no processo de debate no que tange a emergência climática. Ou a gente faz esse movimento para dentro das nossas instituições, leva esses temas para não somente para a ação de extensão, não somente para a pesquisa, mas também para a ação do ensino. Nós temos que instituir nas nossas instituições de ensino uma aproximação maior com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com os ODS. E a gente está vendo que isso está circulando nas universidades e nos institutos, inclusive está, né, avançando esse debate. E nós avaliamos que é extremamente importante. Em 2024, nós estávamos com uma agenda, um calendário de mobilização da agenda cultural nossa. Nós instituímos em 2023 o movimento Agenda Cultural. Esse espaço aqui que a gente está agora, ele foi configurado para ter agenda cultural aqui. Nós tivemos em 2024 agenda cultural, mas numa quantidade muito menor do que nós tivemos em 2023, fruto das enchentes que abalaram a nossa capital e o nosso estado. Enfim, nós já estávamos nos movimentando para essas questões mais culturais e nós acreditamos muito. Ou seja, a educação está super conectada com a cultura. E nós, aqui dentro, realizamos algumas atividades com menos intensidade que nem em 2023, mas continuamos realizando. Mas nós também colocamos, Simone, o pé muito presente na comunidade mesmo, onde a gente está inserido. Para você ter uma ideia, um dos movimentos assim, que mais nos chamou a atenção foi com o Prelúdio, né? O Prelúdio, nós conseguimos ajudar eles a reestruturar, eles conseguiram reiniciar, ou seja, dar a volta por cima, depois da catástrofe ter abalado a estrutura toda do grupo de professores e professoras. Que atende mais de 300 crianças e jovens com esse projeto musical, que há 40 anos já existe. Exatamente. Nós tivemos agora, recentemente, uma atividade na UXPA, né, do Prelúdio, e ficou bem claro a importância da Durgs ter colocado o pé nessa movimentação, ajudar o recomeço do Prelúdio, que há 40 anos ajuda crianças, né, jovens, a seguirem as questões relacionadas à cultura, seguir o caminho da música, seguir o caminho da cultura. Isso foi muito importante. Então nós da Durgs conseguimos fazer esse movimento de ajudar a reativação do Prelúdio. Isso foi uma decisão política do sindicato, foi uma decisão política da direção, do CR, ou seja, das pessoas que fazem com que a gente faça a decisão política virar ação realmente. Nós conseguimos fazer isso. Mas não foi só, né? A gente teceu aqui passamos por vários momentos, né? Desde as cozinhas solidárias, doação de fogão, de geladeira junto com a Central Única dos Trabalhadores lá nos vales, nós fomos para lá entregar. Ou seja, nós estivemos do lado das pessoas que estavam precisando. E esse eu acho que é o papel da entidade sindical, estar do lado primeiro do seu filiado, mas também da sociedade onde o filiado está morando. Isso foi muito importante. E volto a dizer, eu acho que uma das questões chaves para nós pensarmos o futuro do sindicalismo, pensarmos o futuro da educação e da ciência, é estarmos junto com a comunidade, estarmos junto com a sociedade. Ou seja, nós somos representantes eu hoje estou na presidência do nosso sindicato, que representa professores e professoras, mas esse sindicato tem que estar não só olhando para os professores e as professoras, para as instituições de ensino, ou seja, para que os professores e as professoras tenham condições de trabalho nas instituições de ensino, mas também nós temos que defender
que os professores e as professoras e as instituições de ensino estejam super conectadas às comunidades onde estão inseridas. E isso a Durgs tem feito ao longo dos últimos anos. Nós nos movimentamos, nós fomos fazer abrir conta financeira da nossa entidade em cooperativa de crédito. Nós fomos fazer movimentações junto com as cooperativas de consumo de produtos orgânicos. Nós fizemos movimentações junto com organizações. Aqui no último evento que nós tivemos a Feira Solidária, né? Que é um movimento muito importante que vai desde a cooperativa das costureiras lá do Sarandi, né? Até outras entidades que perpassam, que circulam a nossa entidade sindical e representam e estão muito conectadas à nossa base sindical, ou seja, são pessoas, são organizações, são um grupo de pessoas que representam a comunidade onde os professores estão. Então, é esse momento que a gente faz de reflexão do que nós fizemos em 2024 é um momento importante. Ou seja, nós estamos no final de 2024, iniciando a planejar 2025, e nós precisamos pensar o que a gente fez de bom, o que a gente pode fazer a mais do que a gente está fazendo. E eu acho que conectar a vida da universidade, conectar a vida do sindicato, as comunidades onde a gente está, eu acho que é extremamente importante. Com certeza, e mais uma vez o sindicato atuando junto à sociedade, junto à comunidade universitária e também destacando a importância da educação pública e da ciência, que mais uma vez isso ficou muito evidente, porque aconteceu na pandemia, agora aconteceu novamente dessa atuação forte das instituições federais. Perfeito. Eu acho que tem uma questão importante que tá passando aqui, Simone, que além da conexão com a comunidade, é a conexão com o dia a dia do professor. Quando começou a enchente, nós começamos a ajudar as pessoas que tinham sido atingidas, a comunidade em si, todos. E no momento dela, nós nos deparamos com professores envolvidos também, atingidos pela enchente, diretamente. E aí nós pensamos o que nós poderíamos fazer. Nós fizemos um levantamento, fomos ao nosso jurídico para ver o que a Durgs poderia fazer. Uma entidade sindical que tem princípios, que tem um estatuto, que não é um banco, mas que tem condições de ajudar. Nós fizemos uma conversa com o jurídico da entidade, chamamos o nosso conselho fiscal e propusemos a criação de um fundo de solidariedade para os professores atingidos pelas enchentes. A Durgs Sindical colocou R$1 milhão disponíveis para esses professores e eles vieram captar recursos. Foi um empréstimo solidário. Inclusive a orientação do nosso jurídico na época foi que nós não poderíamos emprestar dinheiro para ter lucro. Ou seja, nós não poderíamos emprestar dinheiro para ter uma renda. Então nós fizemos o quê? Nós emprestamos dinheiro a fundo perdido, que é o quê? Nós colocamos R$10 mil à disposição de cada professor, de cada professora que foi atingido pelas enchentes, para eles recomeçar a vida e eles poderem nos devolver conforme os meses vão passando. Ou seja, a pessoa se recoloca, a pessoa se reorganiza e conforme os dias vão passando, a pessoa vai reorganizando o seu início e pode devolver esse dinheiro. Então nós demos 6 meses de carência para esses professores e essas professoras, que vão começar a pagar o empréstimo solidário que eles pegaram com a Durgs de R$10 mil em 10 parcelas fixas de R$1.000. Então a Durgs não vai ter uma rentabilidade disso, mas isso faz muito sentido, porque se a gente não fizer esses processos de colocar o nosso sindicato no lado dos professores, porque os professores precisam também de ajuda. As professoras, os professores que vivem em situação um pouco mais difícil que um dos outros, quando são atingidos diretamente, eles também não têm muita margem de socorro. Eles não têm uma estrutura financeira que comporta, por exemplo, de uma hora para outra, eles fazerem um movimento drástico na sua vida e recomeço. E nós sentimos isso. A Durgs sentiu isso. Então nós precisamos também colocar. E foi surpreendentemente um número muito significativo de professores que vieram até nós para captar esse recurso. Tá? Nós, felizmente, conseguimos ajudar a partir da Durgs, essa entidade que está estruturada de forma muito significativa, graças às suas gestões anteriores,
Hoje nós temos uma estrutura muito fantástica, é um dos sindicatos mais fortes no estado do Rio Grande do Sul, porque foi bem administrado, foi bem cuidado, né? E hoje nós podemos, inclusive, ter essa segurança, que se acontecer alguma coisa com os professores e as professoras, o sindicato pode não só ajudar na luta, não só ajudar na movimentação, em buscar mais recursos, mas também pode ajudar com seus próprios recursos. Então, criamos esse fundo solidário de R$1 milhão, criamos uma conta separada que a gente está cuidando. Então, esse fundo ele vai permanecer ali, ele está disponível para os professores e as professoras. Esperamos que a gente não precise, né, Simone? Porque ele é um fundo para socorrer professores e professoras que, porventura, tenham sido atingidos por alguma catástrofe. É uma iniciativa realmente fantástica e que contribuiu com muitas pessoas, professores e suas famílias também. E agora, a gestão já encerra agora em agosto de 2025. Professor, quais são as expectativas? Qual é a avaliação final sobre essa gestão que ainda tem mais alguns meses e tem já as perspectivas? Bom, nós estamos começando a conversar sobre isso, né? Acho que é importante também, porque a gente precisa dialogar sobre o futuro da Durgs, mas eu estou fazendo um movimento, liderando, na verdade, uma série de conversas, muito preocupado mesmo do que está acontecendo no nível nacional, junto ao Proifes Federação, tá? Acho que é importante nós deixarmos bem claro isso. Nós vivemos em 2024 um movimento de ataque ao Proifes Federação, literalmente, né? O Andes Nacional, que é uma entidade muito bem estruturada em nível nacional, ele tirou como estratégia da luta deles não buscar a valorização dos professores, buscar conquistas para os professores. A luta do Andes Nacional hoje é pelo ataque ao Proifes Federação. Por incrível que pareça, essa é a central luta do Andes no momento. Então, tirada inclusive de debates internos. Então eles foram para a PUFSC, ou seja, aqui em Santa Catarina, botaram uma chapa, investiram, gastaram uma grana forte na eleição lá da PUFSC, perderam. Eles foram para o Rio Grande do Norte, tentaram mobilizar lá no Rio Grande do Norte em meio às negociações salariais, perderam. Agora, recentemente, eles foram para a PUB, que é na Bahia, foram numa campanha raivosa, um monte de fake news, ou seja, muito ataque, né, por parte de colegas, né, que estavam envolvidos nessa campanha na PUB. Felizmente, a base da PUB disse não ao Andes e sim ao Proifes. E a chapa que está na direção atual da PUB, que tem ajudado a construir o Proifes há muitos anos, foi vencedora. Então nós precisamos primeiro ter este cuidado, porque hoje o Proifes Federação é a principal ferramenta de luta dos professores federais, ou seja, do Magistério Federal. Sem o Proifes, certamente nós não teríamos a carreira que nós temos, nós não teríamos as conquistas que nós tivemos ao longo dos últimos 20 anos. 2015 foi o ano que o Magistério Federal teve o maior salário da era Plano Real. Então nós conseguimos colocar em 2015 um salário para os professores federais, o maior salário da história da era Plano Real. Isso não seria possível pelos métodos operacionais do Andes Nacional. Então o Proifes, quando foi pensado, foi gestado, foi criado, foi porque o grupo de professores, os sindicatos que criaram o Proifes, do qual a Durgs faz parte desde o início, acreditava que nós deveríamos sim fazer luta, mas também teria momento de negociação e sim de acordos. Felizmente, em 2024, o Andes assina o primeiro acordo. O Andes e o Sinasef assinaram o primeiro acordo, né? Depois, um mês depois do Proifes ter assinado, eles vieram assinar também. Mas, quando a gente pensa a direção da Durgs sindical, que é hoje o maior sindicato do Proifes Federação, a gente tem que pensar o que está acontecendo ao nosso entorno também em relação à questão sindical. E nós temos trabalhado muito para isso. Primeiro, nós defendemos a atual gestão terá candidatura, tá? A reeleição, né? Nós vamos estar ali com a gestão nossa, nós vamos apresentar uma proposta de trabalho para a base e nós estamos trabalhando para ter uma amplitude maior possível
de forças dentro do nosso sindicato. Nós queremos respeitar as forças existentes na nossa base, ou seja, as vozes diferentes na nossa base, para que elas estejam representadas dentro de uma nova chapa. Trabalharemos para o consenso, vamos trabalhar muito para que isso aconteça, que a gente tenha um consenso, porque não é possível que a gente fique gastando força e energia dentro dos nossos sindicatos, quando no real o nosso inimigo está no outro lado da rua. Então nós temos muito o que fazer, nós temos que criar frentes de luta, mas principalmente nós temos que criar frente de resistência. O que nós vimos em 2024, as denúncias que aconteceram recentemente nesse país, onde talvez dirigentes sindicais estivessem em campos de concentração, se tivesse avançado o golpe que foi planejado e gestado no final de 2022. Nós temos pela primeira vez na história um general 4 estrelas preso. Isso é extremamente importante nós pensar quando a gente pensa na eleição de um simples sindicato. Nós não estamos no momento do Brasil onde a gente possa deixar de olhar para a luta que realmente nos interessa, que é a defesa da democracia, a defesa do Estado forte, atuante, a defesa da educação e da ciência, que é o real foco de um sindicato de professores federais hoje. O segundo real é defender a categoria até as últimas consequências. Então nós precisamos defender o professor e a professora, defender que eles tenham condições de trabalho digno nas universidades, nos institutos federais, mas centralmente nós temos que defender a própria existência das nossas instituições de ensino. Nós tivemos ao longo dos últimos anos um avanço muito significativo na expansão do ensino superior. Nós tivemos o Reúne, nós tivemos muitos professores federais, professoras entrando no magistério federal. Nós precisamos ter ciência de que este projeto de expansão do ensino superior, ele ainda está sob ataque. Quando a gente vê, por exemplo, políticos defendendo a reforma administrativa, políticos atacando a educação e a ciência, a gente tem um modelo político em debate que não está próximo a nós, que não é o que nós representamos e que sim vai nos atacar quando puder. Então, o que aconteceu em 2024? É muito importante, nós precisamos ficar atentos a isso internamente nas entidades sindicais. Mas nós, da Durgs Sindical, queremos focar essa entidade e a direção atual da Durgs quer focar realmente a Durgs Sindical na luta que interessa, que é o quê? A defesa da democracia, a defesa do Estado do Direito. Nós não vamos baixar a guarda, nós não aceitamos a anistia, nós já dissemos que criminosos são criminosos, que ninguém pode ficar livre e ter anistia depois de cometer os ataques que cometeram à democracia e principalmente ao povo brasileiro, porque volto a dizer aqui, muitas pessoas que nem nós, lideranças sindicais, se o golpe tivesse avançado, se tivessem matado o atual presidente e o vice-presidente e o membro do Supremo que tinha sido planejado, tá? Nós certamente não estaríamos aqui hoje. A Durgs Sindical mudaria completamente o seu rumo. Tá? Nós sofreríamos intervenção, nas nossas universidades professores e professoras seriam perseguidos e nós não teríamos espaço para trabalhar e muito menos, talvez nós não teríamos nem espaço de trabalho. Nós estaríamos em campos de concentração de refugiados, ditadura, tal como nós estava sendo previsto. Certamente uma lista muito boa de pessoas estariam nesses espaços aí. Então nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Reforçando, o que eu estou dizendo aqui é que nós estamos discutindo sobre a sucessão da Durgs. É extremamente importante nós discutir a sucessão da Durgs. É extremamente importante que a gente respeite a diversidade de vozes que estão na nossa entidade. Nós continuaremos fazendo isso, respeitando as diversidades, respeitando a voz e a proposta e aquela visão do sindicato diferente da nossa. Eu acho que é extremamente importante isso. A Durgs, para mim, é um sindicato que ela se molda muitas vezes como uma associação. Então aquele cuidado, aquela confraternização, aquela festa, aquele momento é importante porque a categoria quer isso, mas nós também precisamos olhar a luta que nos interessa realmente, tá? E essa luta nós estamos olhando. Na composição da Durgs nós pretendemos fazer isso. A Durgs atual nós avaliamos que está muito bem gestada, a gestão nossa da Durgs, ela está
num horizonte de mudanças muito significativas, talvez em algum momento muito pequenas, teríamos que ser um pouco mais ousados, mas também nós temos que ter um cuidado que o que foi feito por essa entidade até hoje, ele precisa ser protegido, né? E nós estamos trabalhando nesse processo, ou seja, respeitando o que foi feito, reforçando os passos que a gente precisa fazer para seguir o horizonte desse sindicato, mas também nós estamos olhando para o que nós podemos fazer além do que nós temos feito de bom. Nós temos começando uma conversa, por exemplo, em relação a uma cooperativa de energia, para que a gente tenha condições de ajudar os professores a ter, diminuir a conta de luz, mas não somente, olhando para a emergência climática. Recentemente chegou a mim uma proposta muito nova, assim, que a gente vai colocar em discussão na próxima gestão, que é talvez a Durgs se envolver num projeto de uma creche para professores e professoras, né? Nós temos muitos professores jovens que estão precisando de uma atenção e muitas vezes não encontram no estado ou no próprio mercado onde eles estão inseridos um preço acessível para deixar os filhos. Então a Durgs precisa olhar isso, precisa acompanhar isso para que a gente possa ter. Então nós vamos organizar uma chapa, de preferência de consenso, porque nós acreditamos que é possível fazer isso. Segundo, é uma chapa que vai estar extremamente aberta ao diálogo, para as propostas que virão, né, ao entorno de nós, para que a gente possa continuar lutando por valorização dos professores e das professoras, por valorização da ciência, por condições de trabalho dentro das nossas instituições de ensino, mas também por valorização destas e principalmente, tá, pelo cuidado dos nossos filiados, das nossas filiadas, porque é extremamente importante que a gente observe que a gente precisa ter salário, a gente precisa ter condições de trabalho, mas também a gente tem que ter condições de trabalho. E hoje os dilemas do professor e da professora não são somente salário e carreira. Eles não são somente condições de trabalho, eles têm outros dilemas. Outras e o sindicato tem que né? estar atento a isso também. Professor, presidente da Durgs Sindical, foi muito boa a nossa conversa. Desejamos sucesso agora nos próximos passos e que realmente agora o governo aprove esta medida e que realmente aconteça esse acordo, seja realmente implementado. E aí, a sua mensagem final agora, né? Desejando a todos e todas um feliz final de ano, que seja com uma ótima perspectiva de vida, de bem-estar, vida longa, educação pública e a ciência. Bom, primeiro, para nós professores da URGS é um final de recesso, né? É um final de ano, um cara de recesso, porque nós em janeiro voltamos às aulas. Felizmente, Simone, desde o início da pandemia, nós não tivemos um calendário ajustado. Então, em março de 2025, nós vamos finalmente ajustar o calendário da URGS. Então, se nada acontecer, nós começaremos as aulas em março de 2025 com o calendário colocado em ordem, literalmente. Mas, certamente, é extremamente importante destacar isso. É um momento de nós refletirmos sobre o que nós fizemos em 2024, planejar o que nós fizemos em 2025. Só que nós precisamos um gás, né? E essa semana, então, é uma semana de despedidas, né? Porque a gente espera que as famílias estejam junto, que as pessoas estejam junto aos seus, que o final de ano seja bom, seja alegre, seja um momento de confraternização, seja um momento de reflexão, seja um momento de comemoração, né? Aqueles pais e mães que têm filhos estejam próximos a eles, os filhos que têm mães e pais que estejam próximos a eles, que têm irmãos, né? Porque é muito importante isso na nossa vida, no nosso cotidiano, que a gente consiga ter esse momento de respiro, na verdade, porque a gente trabalha, luta, mas também precisa um momento de abraço, de confraternização, de compaixão, e nós precisamos fazer isso. Então nós desejamos Feliz Natal para todos e todas, que todos estejam com baterias recarregadas para começar 2025, que todos tenham um 25 excelente, com um horizonte de boas coisas, de coisas novas e principalmente um horizonte de esperança, né? Que a gente consiga fazer com que a esperança prevaleça e que a gente continue caminhando, né? Porque no fim do túnel tem uma luz e nós esperamos que essa luz nunca seja o trem, né?
em nossa direção. Que essa luz realmente seja uma luz que nos dê horizonte de futuro, porque nós estamos com muita dificuldade. Esses dias eu assisti o Dilema das Redes, eu não sei se você já assistiu, acho que é extremamente importante que as pessoas assistem, né? Porque nós vamos passar por desafios muito significativos ao longo dos nossos próximos anos. E a gente está vivendo um momento muito difícil, né? De famílias, pais, filhos, irmãos. A rede social tem nos tirado muitas vezes do horizonte da família. Então desliguem o celular, desliguem o computador e vão viver, que eu acho que é importante, esse momento que a gente está vivendo, né? E nós precisamos ter a ciência, que é importante nós estarmos uns perto dos outros, né, Simone? É isso, compartilhar bons momentos que ficam na memória. Obrigada, presidente, pela entrevista. E para você que ainda não conferiu o nosso videocast, assista, acompanhe lá no canal de YouTube da Durg Sindical, se inscreva, deixe o seu joinha. Se preferir ouvir o podcast, acesse o nosso canal de Spotify da Durg Sindical, acompanhe as nossas redes sociais e o nosso site www.adurgs.org.br. E um forte abraço e até a próxima edição. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durg Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.